Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, Testemunhas de Jesus como Messias. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através do Evangelho de João, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Testemunhas de Jesus como o Messias. O verso áureo: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Isso que Jesus falou para Nicodemos, falou para você e para mim. Falou para aqueles que se acham salvos, mas não estão salvos. Falou para aqueles que se acham bons, quando não são bons. Queridos, essa afirmação de Jesus para Nicodemos serve para mim, serve para você, porque temos que nascer da água e do Espírito. Sem dúvida, Jesus deu às pessoas evidências bíblicas poderosas que confirmaram as reivindicações que ele fazia sobre si mesmo. Inclusive, ele disse: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, verso 47. Quase todos os milagres de Jesus foram realizados por outras pessoas. Por exemplo, nós temos Eliseu, nós temos Elias, nós temos Moisés, nós temos muitos profetas do Antigo Testamento que realizaram grandes milagres em nome de Deus, pelo poder de Deus. Porém, queridos, nenhum deles poderia dizer, e jamais disseram, o que Jesus falou: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jamais Moisés, ou Elias, ou Eliseu, jamais eles disseram: eu sou a ressurreição e a vida. Jamais aceitaram adoração, jamais perdoaram pecados. Jesus fez afirmações e teve algumas atitudes que são atributos de Deus. Ele aceitava ser adorado, ele perdoava pecados e ele afirmou ser a vida eterna. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Somente aquele que é Deus pode assim afirmar. Jesus é Deus. O estudo desta semana começa com o poderoso testemunho de João Batista. Outras testemunhas também sobem ao palco: André e Simão, Pedro, Filipe e Natanael, e uma testemunha bastante inesperada, o fariseu Nicodemos. Mas outra testemunha fica nas sombras, o outro discípulo que estava com André, o próprio João, irmão de Tiago. Queridos, testemunhas de Jesus como Messias. Você e eu também somos chamados para sermos testemunhas de Jesus como o Messias, o enviado de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Na parte de domingo, o testemunho de João Batista. Como vimos na lição da semana passada, o Evangelho de João começa com Jesus Cristo, a palavra, o Logos, o Verbo, sua existência eterna antes da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Evangelho de João começa afirmando que Jesus é Deus. E no próprio início do Evangelho de João, no mesmo prólogo, João Batista aparece como testemunha de Jesus. Alguns judeus da época esperavam dois Messias, um Messias sacerdotal e outro real. João ensina claramente que João Batista não reivindicava ser um desses Messias. Em vez disso, era uma testemunha do único e verdadeiro Messias. Abra sua Bíblia agora e vamos ler então João capítulo 1 e os versos 19 até o verso 23. João capítulo 1, versos 19 a 23. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és?
para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista tinha uma clara compreensão da missão. Eu sou a voz que clama no deserto. Queridos, os líderes religiosos enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. João nasceu com uma missão específica: ser a voz que clama no deserto e preparar o caminho para a vinda do Messias. Queridos, João foi orientado por Deus através dos seus pais, desde o seu nascimento, por sua vida e abstinência e simplicidade do vestuário. João deveria constituir uma repreensão para a sua época. Daí as instruções dadas aos pais de João, uma lição de temperança dada por um anjo enviado por Deus. Na infância e mocidade, o caráter é extremamente impressionável. Deve ser adquirido então o domínio próprio na mocidade. Exercem-se no círculo da família, ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou derrotada na batalha da vida. A juventude é o tempo da semeadura. Determina o caráter da colheita para esta vida e para a outra. Este é o capítulo 10 do Desejado de Todas as Nações, página 70. Aqui fala de João Batista em sua missão, preparando o caminho para o primeiro advento de Jesus Cristo. Ao cumprir a sua missão, João Batista estava sendo representante de todos aqueles que hão de preparar o caminho de Jesus para a segunda vinda gloriosa e em majestade. O mundo está entregue à condescendência com as suas próprias inclinações. Abundam erros e fábulas. Multiplicam-se os ardis de Satanás para destruir as almas. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições de temperança e de domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. É por esta razão que a temperança tem o seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo, Desejado de Todas as Nações, página 70 do capítulo 10. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias, João Batista, deveria ser educado para o sacerdócio. A educação nas escolas dos rabis, todavia, teria incapacitado João Batista para o cargo. Deus não o mandou para os mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Deus o chamou para o deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Ellen White, aqui no Desejado, capítulo 10, página 70, diz: foi numa região isolada que João Batista encontrou seu lar, em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era próprio aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado, ele seria pelo bulício, pelo barulho do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. Vestia-se como os antigos profetas da Bíblia, de uma túnica de pelo de camelo, presa por um cinto de couro, comia alfarrobas e mel silvestre, achados no deserto, e bebia a água pura que vinha das montanhas. Pesava sobre João Batista a responsabilidade da sua missão. Mediante o auxílio do Espírito Santo, João era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe o poder. João tinha uma mensagem de repreensão, chamando as pessoas para que confessassem os pecados, para o arrependimento. Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador. Repito, é o que está na página 72. Desejado de Todas as Nações. Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador.
não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. João dizia claramente que ele tinha vindo para preparar o caminho para o Messias, que ele batizava com água, mas vinha após ele aquele que batizaria com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é o nosso privilégio, não sermos somente batizados nas águas, mas sermos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem ao seu poder. É impossível ser batizado pelo Espírito Santo e continuar na prática de pecados conscientes. Isto é impossível. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com o pecado identificados. Então a glória de Deus, que destrói o pecado, também destruirá o pecador. Por ocasião do segundo advento de Jesus, os ímpios hão de ser consumidos pelo assopro da sua boca e aniquilados pelo resplendor da sua vinda, assim como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 8. A luz da glória de Deus, que comunica a vida aos justos, matará os ímpios. É a mesma luz, é a mesma glória que vem de Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo transforma os justos de mortais para imortais, de corruptos para incorruptos, glorifica-os. Porém, esta mesma glória que transforma os justos, ela destrói os ímpios. Queridos, vamos buscar a bênção de Deus na nossa vida. O batismo diário do Espírito Santo, preparando-nos para o segundo advento de Jesus. E quando a glória de Jesus incidir sobre nós, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, de mortais para imortais. Então se dirá: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo nos transforma, nos glorifica para a eternidade. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o Cordeiro de Deus. Este é um título profético que foi dado a Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com folhas de figueira. Deus arrancou aquelas folhas de figueira e fez com que Adão sacrificasse um cordeiro. E com a pele daquele cordeiro, Deus fez túnicas para Adão e Eva. Eles foram cobertos pela pele do cordeiro. Querido amigo, querido irmão, a nudez causada pelo pecado não pode ser coberta senão com a vestimenta que vem de Jesus, a justiça de Cristo. A nudez causada pelo pecado só pode ser coberta pela roupa provida por Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler em João capítulo 1 e o verso 29 a 37. João capítulo 1 e os versos 29 a 37. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João tinha consciência de que Jesus Cristo, o primo dele, ele era Deus. Jesus é Deus. E João entendeu esta verdade, porque ele afirma: após mim vem um varão que foi antes de mim. Pré-existência eterna de Jesus Cristo, porque já era primeiro do que eu. E o verso 31, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Meu querido irmão, que lindo testemunho dado por João Batista. Por toda a Galileia se espalharam as notícias do profeta do deserto.
Ali estava João Batista. Estas notícias chegaram aos camponeses que viviam nas cidades da montanha e aos pescadores da praia. Todos eles ouviram. Estas notícias chegaram também na cidade de Nazaré. Repercutiu na oficina de carpintaria que foi de José e que agora Jesus Cristo estava trabalhando ali como carpinteiro de Nazaré. Jesus Cristo ouviu as notícias do profeta do deserto e ele entendeu: chegou o meu tempo. Afastando-se do seu trabalho diário de carpinteiro, despediu-se da sua mãe Maria e seguiu os passos dos compatriotas que corriam em multidões para o Rio Jordão, onde estava o profeta do deserto. Jesus e João Batista, embora fossem primos, eles não se conheciam. Não haviam tido nenhuma comunicação direta um com o outro. A vida de Jesus foi passada em Nazaré, na Galileia, e a vida de João foi no deserto da Judéia. Eles tinham vivido separados e não se haviam comunicado. Quando Jesus pediu o batismo a João, João inicialmente recusou, exclamando: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Com firme, se bem que com branda autoridade, Jesus respondeu: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E João, cedendo, desceu com o Salvador ao Jordão, sepultando-o nas águas. E logo que saiu das águas, Jesus viu os céus abertos e o Espírito Santo, que como pomba descia sobre ele. Os céus se abriram e sobre a cabeça do Salvador desceu a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Seu rosto erguido estava glorificado como nunca dantes tinham visto um rosto de homem. Dos céus abertos ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu estou lendo para você o Desejado de Todas as Nações, capítulo 11, que fala sobre o batismo de Jesus, página 76, página 77 e 78. Queridos, ao ser Jesus Cristo envolto na glória de Deus e ouvir-se a voz do céu, João Batista reconheceu o sinal que lhe foi dado por Deus. Agora ele tinha certeza de que batizara o Redentor do mundo. O Espírito Santo também repousou sobre João Batista e, estendendo a mão, apontou para Jesus e exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém dentre os ouvintes discerniu a importância dessas palavras: o Cordeiro de Deus. Sobre o Monte Moriá, Abraão ouviu a pergunta do filho: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E o pai Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E no cordeiro divinamente provido em lugar de Isaque, Abraão viu um símbolo daquele que havia de morrer pelos pecados dos homens. Por intermédio do profeta Isaías, o Espírito Santo, servindo-se dessa ilustração, profetizou do Salvador, dizendo: como um cordeiro foi levado ao matadouro, Isaías 53, e o verso 7 e 6. E as palavras dirigidas a Jesus ali no Jordão: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, abrangem a humanidade inteira. Deus falou a Jesus como nosso representante. Não é só Jesus que é o Filho amado de Deus. Você e eu, meu querido irmão, comprados pelo sangue de Jesus, também somos filhos amados de Deus. Por isso, Ellen White, aqui na página 78, do capítulo 11, do Desejado de Todas as Nações, ela diz: e as palavras dirigidas a Jesus no Jordão, este é o meu filho amado em quem me comprazo, abrangem a humanidade, abrangem você e eu. Deus falou a Jesus como nosso representante, com todos os nossos pecados e fraquezas. Não somos rejeitados, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Deus nos fez agradáveis a si no amado. Isto é o que está escrito em Efésios 1, 6. A glória que repousou sobre Cristo é um penhor do amor de Deus para com você, para comigo. Queridos, a voz do Pai que falou a Jesus Cristo:
Este é o meu filho amado em quem me comprazo. É a mesma voz que está falando para você ali na primeira carta de João, o capítulo 3 e o verso 2. Ali diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Você quer algo maior, melhor do que isso? Ser filho e filha de Deus. É isso que 1 João, capítulo 3, verso 2 está dizendo. Amados, agora somos filhos de Deus. E quando Jesus se manifestar, nós seremos como ele, eternos filhos de Deus. Queridos, esta é a preciosa herança comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Você e eu fomos comprados pelo ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. Regozije-se nesta filiação divina, porque em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus. É isso que João diz no Evangelho de João 1, verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus Cristo? Alegre-se, você é filho, é filha de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, os dois discípulos de João. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 1 e os versos 35 a 39. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Agora vou ler para você os comentários feitos por Ellen White. Está no livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo 14, na página 97. No dia seguinte, enquanto dois discípulos estavam ao seu lado, João viu novamente Jesus entre o povo. João Batista viu a Jesus. O rosto do profeta iluminou-se outra vez com a glória do invisível, ao exclamar: eis aqui o Cordeiro de Deus. Estas palavras fizeram pulsar o coração dos discípulos. Não as compreenderam plenamente. Deixando João, foram em busca de Jesus. Um dos discípulos, era André, o irmão de Simão, e o outro era João, o discípulo amado, João, o evangelista. Foram esses os primeiros discípulos de Jesus. André e João, movidos de um irresistível impulso, seguiram a Jesus Cristo, ansiosos de falar com Jesus Cristo. Enquanto Jesus caminhava, eles o seguiam. Jesus sabia que os discípulos o estavam seguindo. Eram as primícias do seu ministério. Jesus, voltando-se, perguntou: que buscais? Queria deixá-los em liberdade de voltar atrás ou de falar dos seus desejos? E eles exclamaram: Rabi, onde moras? E na página 98 do capítulo 14, do Desejado de Todas as Nações, a serva de Deus diz: desejavam André e João estar a sós com Jesus, sentar-se-lhe aos pés e ouvir-lhe as palavras. Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. O discípulo João era homem de fervorosa e profunda afeição, ardente, se bem que contemplativo. André buscou comunicar o júbilo que lhe enchia o coração, porque André, indo à procura do seu irmão Simão, exclamou: Simão, achamos o Messias. E Simão não esperou o segundo convite. Também ele ouvira a pregação de João Batista e apressou-se em ir ter com o Salvador. Os olhos de Jesus pousaram sobre Simão, lendo-lhe o caráter e lendo-lhe a vida. Sua natureza impulsiva, o coração amorável e compassivo, a ambição e confiança próprias, a história da sua queda e do seu arrependimento, seus labores e a morte de mártir,
o Salvador Jesus leu tudo quando olhou para Simão e disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus leu a vida inteira de Simão e chamou-o de Pedro. Queridos, Jesus Cristo olha também para você e ele lê a sua vida, ele lê os seus pensamentos, ele vê o que existe no íntimo do seu ser. Se você ama Jesus Cristo, se o seu desejo profundo é contemplar o rosto de Jesus, olhar nos olhos de Jesus Cristo, abraçar Jesus e estar para sempre com Ele, se esse é o seu íntimo desejo, Jesus sabe disso. A nossa vida está desvendada diante de Jesus Cristo. Que Jesus derrame o Espírito Santo sobre você, sobre mim, assim como ele sabia das fraquezas de Pedro. Ele, ao olhar para Pedro, viu as quedas de Pedro, viu a traição de Pedro, mas viu também a restauração de Pedro, o arrependimento. Viu também Pedro sendo batizado pelo Espírito Santo e pregando um sermão e convertendo 3.000 almas. Jesus Cristo olha para você e para mim e ele vê as nossas fraquezas, vê as nossas quedas, vê a nossa confissão, vê o nosso arrependimento, vê também o perdão sendo outorgado a você e você sendo restaurado e batizado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo sabe tudo a nosso respeito e assim mesmo ele nos ama profundamente. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Filipe e Natanael. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 1, e vamos ler os versos 43 a 46. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Meu querido irmão, o que nós entendemos ao ler o Evangelho de João é que Jesus Cristo nos conhece a fundo. Ele olha nos seus olhos e ele sabe quem é você. Ele sabe o que está no mais íntimo do nosso ser. Por isso ele falou de Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há engano. Ele viu a transparência, a sinceridade de Natanael. Ele viu Natanael quando orava debaixo da figueira. Diz aqui o verso 48, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ah, meu querido irmão, Jesus vê quando você, antes do sol nascer, ainda no escuro, se ajoelha aos pés de Jesus, quando você confessa os seus pecados, quando você busca o batismo do Espírito Santo, quando você derrama lágrimas de arrependimento, quando você derrama lágrimas de saudades de Jesus, dizendo: volte logo, meu Jesus, eu anseio por tua volta, por tua vinda, volte logo, apressa-te, Jesus Cristo. Ele nos vê quando estamos em quietude aos pés dele, buscando em oração. Ele vê todas as coisas, assim como viu Natanael: eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E o verso 49, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vocês veem a reação de Natanael, a sinceridade do coração de Natanael? Ele olhou para Jesus e disse: tu és o Filho de Deus. O primeiro a falar: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E o verso 50 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus abriu o céu. Jesus é a escada de Jacó, pela qual anjos sobem e descem. É a comunicação entre o céu e a terra. Jesus Cristo é esta comunicação.
Jesus, através da sua divindade, está agarrado na mão do Pai. E Jesus, através da sua humanidade, está agarrado na sua mão, ser humano, pecador como nós somos. Portanto, em Jesus Cristo, a família do céu e a família da terra se unem, tornando-se uma só família. Meu querido irmão, agora lendo os comentários na página 98, capítulo 14, do Desejado de Todas as Nações. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, achou Filipe e disse: segue-me. Filipe chamou a Natanael. Você percebe que André chamou Pedro, Filipe chamou a Natanael. E você está chamando quem? Todos os que nascem no reino de Deus, nascem como missionários. Todos os que nascem no reino de Deus, nascem como missionários. Se você não é missionário, é porque talvez você ainda não nasceu no reino de Deus. Você ainda não experimentou o amor de Jesus. Porque André correu atrás de Pedro, Filipe correu atrás de Natanael. E você está correndo atrás de quem? Para trazer para Jesus. Filipe chamou a Natanael. Ao olhar Natanael para Jesus, ficou decepcionado. Poderia esse homem que apresentava os vestígios da labuta e da pobreza, poderia ser ele o Messias? Filipe sabia que seu amigo estava examinando as profecias e enquanto Natanael orava sob a figueira, descobriu-lhe o retiro. Ele sabia onde estava Natanael. Muitas vezes eles, Natanael e Filipe, haviam orado juntos nesse isolado lugar, oculto pelas folhagens. Filipe não entrou em discussão. Ele disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Surpreendido, exclamou Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Isso foi suficiente. Sua fé foi além da fé de Filipe. E Natanael disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Assim como Natanael, nós também precisamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira vai nos ver também no nosso lugar secreto de oração. Anjos do mundo da luz acham-se ao pé daqueles que, em humildade, buscam a guia divina em oração. Deus vê, assim como viu Natanael, com o chamado de João, com o chamado de André, de Simão e Filipe e Natanael. Começou o fundamento da igreja cristã. Esses exemplos, queridos, nos devem ensinar a importância do esforço pessoal, de fazer apelos diretos aos nossos amigos, aos nossos parentes, vizinhos. Existem pessoas que durante uma existência inteira têm professado estar relacionados com Jesus Cristo, todavia nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma alma sequer aos pés de Jesus. Na página 101, Desejado de Todas as Nações, do capítulo 14, diz assim: mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Vou repetir este pensamento, precioso. Mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A salvadora e santificadora verdade não lhe pode ficar fechada no coração. Quando alguém recebeu a verdade em amor, isso se tornará manifesto na persuasão das suas maneiras e nos tons da sua voz. Jesus disse então: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus estão hoje, diariamente, subindo e descendo, levando as orações dos necessitados filhos e aflitos filhos de Deus. Leva estas orações ao Pai, lá em cima, e descendo, trazem bênçãos, trazem esperança, ânimo, auxílio e vida aos filhos dos homens.
Os anjos de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra, tomando sobre si a humanidade. Nosso Salvador une seus interesses aos interesses dos caídos filhos de Adão, ao passo que, mediante a sua divindade, lança a mão do trono de Deus. Meu querido irmão, o Jesus divino e humano une a família do céu e da terra e nos faz participantes da natureza divina. Este é o nosso privilégio, nos tornarmos participantes da natureza divina, porque o Espírito Santo vem viver em nós e implantar em nós o caráter de Jesus Cristo. Não pode existir um privilégio maior, superior a este: sermos filhos, filhas do Pai Celeste, batizados pelo Espírito Santo, gerados pelo Espírito Santo e participantes da natureza divina. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o testemunho de Nicodemos. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 3. O Evangelho de João capítulo 3, e vamos ler os versos 1 até o verso 21. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Os comentários que nós vamos ler agora estão no capítulo 17 do Desejado de Todas as Nações, intitulado Nicodemos. Ele ocupava uma posição de alta confiança na nação judaica. Possuía esmerada educação e era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Ele era um homem rico, instruído e honrado. Sentiu-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. Nicodemos assistiu àquela cena de Jesus Cristo expulsando os mercadores, os vendilhões lá do templo. Presenciou a maravilhosa manifestação do poder divino. Viu o Salvador receber os pobres e curar os enfermos. Então Nicodemos tomou uma decisão de ir ter em segredo, à noite, escondido, ter uma entrevista com Jesus Cristo. Informando-se, ele descobriu onde Jesus Cristo costumava estar à noite, em oração. E ele foi até o Monte das Oliveiras. Esperou até que a cidade dormisse, silenciasse, e então foi ter com Jesus. Jesus olhou para Nicodemos e leu a vida de Nicodemos. Viu tudo o que existia no caráter dele. Foi diretamente ao ponto e disse: na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse a Nicodemos: não é tanto de conhecimento teórico que você precisa, Nicodemos, mas você precisa de uma regeneração espiritual. Não necessita de satisfazer a curiosidade, mas de ter um novo coração. Em virtude do seu nascimento como israelita, Nicodemos se considerava seguro de um lugar no reino de Deus. Achava que não precisava de nada mais. Daí a sua surpresa diante das palavras de Jesus Cristo. Jesus continuou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O coração, por natureza, é mau. Você entendeu, meu querido irmão? O nosso coração, por natureza, é mau, desde o nascimento. E quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Invenção alguma pode encontrar o remédio para a alma pecadora. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Do coração
procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. É isso que está escrito em Romanos 8, verso 7 e em Mateus capítulo 15 e o verso 19. Aquele que se esforça por entrar no céu, por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando o impossível. A vida cristã não é uma modificação, não é um melhoramento da vida antiga, mas uma transformação da natureza. A velha natureza tem que morrer e ser sepultada, e tem que nascer da água e do Espírito, uma nova natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova nasce da água e do Espírito. Essa mudança só pode ser efetuada mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciadas são as más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Página 122 do capítulo 17. Agora eu convido você para ler comigo o que está em João capítulo 3 e o verso 14 em diante. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Estas palavras de João, no capítulo 3 e o verso 14, falando que Jesus Cristo é a serpente que foi levantada no Calvário, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto. É uma ilustração bem pesada. Os que haviam sido mordidos pelas serpentes poderiam haver demorado para olhar para a serpente. Poderiam ter posto em dúvida a eficácia daquele símbolo metálico. Poderiam haver pedido uma explicação científica. Nenhuma explicação lhes era dada. Deviam aceitar a palavra que Deus lhes dirigira através de Moisés. Recusar-se a olhar para a serpente era morrer. Não é por meio de debates e discussões que a alma é iluminada. Devemos olhar e viver. Nicodemos recebeu a lição e levou essa lição consigo. Milhares existem hoje em dia que necessitam da mesma verdade ensinada para Nicodemos mediante a serpente levantada no deserto. É a serpente levantada no Calvário. Confiam em sua obediência à lei de Deus para se recomendarem ao favor de Deus. Quando são solicitados para olhar a Jesus e a crer que Ele os salva apenas pela sua graça, exclamam: como pode ser isso? Como Nicodemos, devemos estar prontos a entrar na vida pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Além de Cristo, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isto está em Atos 4:12. Mediante a fé, recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. O Salvador é Jesus. A fé é o caminho que nos leva até Jesus. A fé é a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos, que é o remédio para o pecado. E nem sequer nos podemos arrepender, porque sem o auxílio de Deus não nos arrependeremos. Jesus não dá somente o perdão, Jesus também dá o arrependimento. O arrependimento vem de Cristo tão seguramente como o perdão vem de Cristo. Como então nos havemos de salvar? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem. E todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Naquela entrevista noturna com Nicodemos, Jesus desdobrou o plano da salvação. Bendito seja Deus,
por esta visita noturna de Nicodemos a Jesus. Foi ali o plano da salvação apresentado. Jesus conhecia o solo em que ele estava lançando a semente. Ele conhecia o coração de Nicodemos. As palavras dirigidas a Nicodemos naquela noite, naquela solitária montanha, não foram palavras perdidas. Durante algum tempo, Nicodemos não reconheceu publicamente a Jesus. Porém, quando Jesus Cristo foi erguido na cruz, Nicodemos lembrou das palavras de Jesus, como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois da ascensão de Jesus ao céu, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira, se posicionou ao lado de Jesus e dos discípulos perseguidos. Nicodemos, que era rico, tornou-se pobre nos bens deste mundo, porque usou a sua fortuna para ajudar a pregação do Evangelho. Meu querido irmão, aquela entrevista noturna com Jesus transformou a vida de Nicodemos. Foi Nicodemos que relatou a João a história daquela entrevista noturna. Foi Nicodemos que deu todos esses detalhes para João, e João escreveu no Evangelho aquilo que você e eu estamos lendo. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer que você entenda que nós, embora já membros da igreja, embora bons pais de família, nós temos que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo quer gerar em mim e em você a natureza santa de Jesus Cristo, colocar em nós a paixão pelas almas, e podemos então usar os nossos bens, nosso salário, nosso dinheiro, para ajudar na pregação do Evangelho. Nós poderemos sair em busca das almas compradas pelo sangue de Jesus, porque mal uma pessoa está convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Você tem esse desejo? Você tem esta paixão pelas almas? A salvadora e santificadora verdade não pode ficar fechada dentro do coração. Cada pessoa que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Seja um missionário, possuído pelo Espírito Santo. Viva para falar aos outros, pela vida que vive, pelas palavras que fala, pelas ações que pratica. Seja um reflexo de Jesus Cristo. Que os outros vejam Jesus em você e em mim. Vamos deixar resplandecer a luz que vem de Jesus, porque Jesus falou: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 16. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos chama para nascer da água, mas também nascer do Espírito Santo. Que o Espírito Santo gere em nós, Pai querido, esta vida nova, este novo caráter, esta nova mente, a mente de Jesus. Coloque em nós a paixão pelas almas. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.